Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a perda de colágeno que a gente vai tendo ao longo dos anos, tá? Então, o que acontece? A gente começa a perder colágeno a partir dos 25. Tivemos um trabalho ano passado, inclusive, falando que essa perda começa com 20. Aí a gente brincou, vamos fingir que a gente não viu, vamos começar a contar dos 25, senão a gente vai começar a chorar cedo, né? Então, o que se tem? Que a gente perde 1% de colágeno por ano, inicialmente a partir dos 25 anos. E que a gente vai ter uma perda muito maior quando a gente entrar na menopausa. A gente, que eu falo as mulheres, tá? De andropausa a gente não tem trabalhos. Provavelmente a gente também tem uma perda, mas o trabalho que a gente tem é da menopausa. Então a gente vai perdendo 1% ao ano. Quando a gente chega na menopausa, a gente perde mais 30% nos 3 primeiros anos. Então assim, é uma perda muito grande. Se a gente pensar que a gente vai entrar na menopausa com 50, por exemplo, a gente vai ter perdido 25, né? Mais os 3 dos 3 anos, 28, mais 30, imagina, vai dar 60% de perda de colágeno, né? Então, assim, é muita perda de colágeno. Então, o que a gente fala é pra gente poder fazer estímulos de colágeno antes que a gente chega nessa época de perder tanto. Como assim? Antes desse trabalho, a gente pensava em fazer estimulador de colágeno para quem já era velho, para quem já estava caído, né? Já estava com flacidez. E hoje em dia não, a gente pensa em fazer estimulador de colágeno não para quem já está flácido, mas para evitar a flacidez para frente, tá? Então, o que isso significa? A gente vai começar a fazer estímulo de colágeno a partir dos 30 anos, mais ou menos, tá? E o que a gente tem hoje em dia em mãos para poder fazer estímulo de colágeno? A gente tem os bioestimuladores, então a gente tem Sculptra, que é o ácido polilático, a gente tem hidroxapatita de cálcio, que a gente tem várias marcas no mercado. O primeiro deles foi o Radiesse, mas a gente tem alguns outros, tá? Então a gente vai ter os estimuladores de colágeno que são injetáveis. A gente vai injetar esses produtos na derme. A gente tem de pele o quê? Epiderme, derme, hipoderme, que é a camada de gordura. Então a derme é a segunda camada, é onde estão as fibras que produzem o colágeno. A gente vai injetar esse bioestimulador aí. E aí ele vai melhorar a densidade da pele. O que é isso? Se você tem uma pele que puxa muito, né, que tá muito flácida, como assim? A gente puxa e sobra assim, sabe? Você puxa e fica aquela coisa mole mesmo. Quando você faz o bioestimulador, quando você for puxar, você vai puxar menos, porque ele vai ter mais estrutura ali embaixo, tá? Então a gente tem os bioestimuladores injetáveis, a gente tem aparelhos que fazem estímulo de colágeno, que aí aqui na clínica a gente tem o Ultraform, que é o quê? Ele é ultrassom microfocado. Ele vai fazer o quê? Esse ultrassom é o calor. O calor vai fazer estímulo de colágeno. E aí ele vai fazer estímulo de colágeno em diferentes níveis. Ele vai fazer estímulo de colágeno na derme, onde a gente aplica os bioestimuladores. Ele vai fazer um estímulo muscular, tá? E ele chega também, tem uma ponteira dele que chega na gordura. Que aí a gente pode, além de fazer o estímulo de colágeno, diminuir um pouco aquela gordura para que diminua um pouco a bochecha, diminua um pouco a papada. Tá? Para você não ter que tirar a sua gordura da bochecha, tá? Por que eu tô falando isso? Quando eu fizer o vídeo falando sobre o processo de envelhecimento, vocês vão entender que não é para vocês tirarem gordura de lugar nenhum, porque você vai perder com o envelhecimento. Se você tirar, quando você vai ficar velho, você vai despencar, tá? Vai despencar porque você vai precisar dessa gordura para frente. Então, o que o Ultraform faz é dar uma queimadinha nessa gordura, e isso é temporário. Depois a gordura vai voltar ao normal. O tempo que ele tem de efeito é de mais ou menos 1 ano, tá? Então, a gente tem os bioestimuladores, tem o Ultraform, né? E os outros ultrassom microfocados do mercado. E a gente tem também fios, né? Os fios de PDO, que vão fazer também estímulo de colágeno. Eles são colocados, eles ficam ali mais ou menos 3 meses, mas mantêm o estímulo de colágeno por mais ou menos 1 ano. Aí você tem o fio de tração, que faz a tração e o estímulo, e tem o fio liso, que faz só o estímulo. Que aí você tem que colocar maior quantidade de fios, né? Às vezes colocar um fio em cima do outro para que esse estímulo seja maior naquela região, tá? O fio liso é utilizado principalmente para as rugas finas que a gente tem, tá? Sculptra, por exemplo, o Radiesse, a gente não pode usar em testa, nem em infrapalpebral. E os fios lisos a gente pode. Então depende do que você está esperando para você escolher qual o bioestímulo você vai fazer, tá? E aí entra aquela história do tomar o colágeno. Adianta, não adianta? Eu falo que isso é uma briga eterna, né? Uma discussão. Antigamente a gente falava que não adiantava para nada, isso era unânime entre os dermatologistas. Hoje em dia
cada um fala uma coisa. O que tem quase todos falam? Que enquanto você estiver fazendo procedimento, se você tomar colágeno, vai te ajudar muito, tá? Agora, quando você não está fazendo procedimentos para estímulo de colágeno, é questionável se isso vai te ajudar ou não. E aí eu brinco com os pacientes, se não vai fazer mal, melhor tomar do que não tomar, né? Então, o colágeno de tomar, o que ele vai fazer é estimular a sua produção, tá? É isso. E se você está estimulando no local e está tomando, esse estímulo vai ser um pouco maior. É isso, tá? E aí a gente já falou sobre tem outros vídeos aí falando também sobre o tipo de colágeno de escolher, que eu já falei sobre isso em outros vídeos, tá bom? Um beijo.